Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de uma passagem de Yohanan, capítulo 5. Como que as pessoas elas perdem uma oportunidade gigantesca de aprender e de exercer fé naqueles que Deus colocam como autoridade. E isso aconteceu no passado, ok? Várias vezes com os profetas e com o maior de todos, que além de ser profeta, também é sobre quem todos os profetas falaram, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. No capítulo 5, para elucidar para vocês o contexto do que nós vamos falar, ele começa falando a respeito de uma festividade que os judeus eles tiveram numa ocasião em que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele também foi essa festividade em Jerusalém. Dali, só para informação de contexto mesmo, havia, um costume de algumas pessoas ficarem, perto de um tanque que era um tanque batismal. Essa expressão batismal era de lavagem, As pessoas se lavavam para poder entrar no templo. Então, era muito comum esses tanques, próximos ali do templo em Jerusalém, onde as pessoas se lavavam. E ali tinha um chamado Betesda em algumas traduções, ou Betzata em outras traduções. E aí o que acontece? Havia uma pessoa ali, um ser humano, que ele ficava ali esperando, deitado, doente, para poder entrar na água. Porque eles tinham ali, não vamos entrar nesse detalhe hoje de explicar o que acontecia ali a fundo, mas dizem, que havia um anjo do Senhor que descia e agitava as águas. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, ele sarava de sua doença. Assim, é uma coisa bem complexa de se entender, então nós não vamos entrar nisso agora. Mas era uma coisa que eles acreditavam, Então, eles queriam, os doentes ficavam ali esperando, Esperando essa oportunidade das águas começarem a se agitar para poderem entrar primeiro e poderem serem curados. Aí Jesus viu um homem deitado, e ele já sabia a doença que afligia esse homem. Aí Jesus perguntou: "Você quer ficar curado?" Esse homem respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Quer dizer, quando Jesus Cristo perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, ele logo imaginou a cura que era comum, naquele tanque ali. A crença que eles tinham que provavelmente poderia ter acontecido mesmo, aquelas coisas ali. Porque as pessoas ficavam ali e quando a água se agitava, elas entravam na água e saíam curadas. E aí esse homem, ele achou que se ele entrasse dentro da água, ele seria curado. Só que, já que ele não conseguia se mexer, porque ele era paraplégico, ele não tinha os movimentos, aí ele nunca conseguia entrar. Então, quando Jesus pergunta para ele se ele gostaria de ser curado, ele não vê em Jesus uma oportunidade de cura. Só que nós não sabemos, no caso dele, se ele não conhecia o ministério de Mashiach, Yeshua, se ele realmente estava desinformado, porque ele era uma pessoa doente, e aí talvez ele não tinha realmente informação. Talvez ele poderia até ter informação do Mashiach, só que talvez ele não reconheceu ele como Mashiach, Depois, ao longo do diálogo aqui, vocês vão ver que isso realmente aconteceu, Ele não sabia quem era Jesus, tanto quando os líderes perguntaram para ele, ele falou: "Eu não sei quem que é que me curou, não." Quer dizer, ele não sabia, ele não reconhecia Jesus. Por isso que ele disse, "Eu queria, mas eu não consigo, porque todas as vezes que eu quero entrar, alguém entra na minha frente." Aí Jesus disse assim para ele, olha, no verso 8: "Levanta-se, pega a sua cama e ande." Então Jesus deu uma ordem para ele, e ele sentiu ali o poder do Mashiach entrando em seu ser e restaurando as suas pernas.
e todo o seu sistema, né, de movimentação. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu, olha que detalhe importante, aconteceu no Shabat, ok? Veja que este aqui é o ponto de toda discussão, ok? Para vocês entenderem o capítulo 5 de João, vocês têm que entender este fato. Aconteceu uma cura de um homem aleijado que há anos tentava ser curado no tanque de Betesda. E aí ele é curado por Mashiach Yeshua. Ele pega a sua maca e começa a andar no templo, né? Naquela região ali. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue sua cama neste dia. Quer dizer, Jesus tinha dito, né? Levanta, pega sua cama e ande. É a ordem que Jesus deu para ele. Por ele ter sido curado, né, pelo Mashiach, ele aceitou, né, perfeitamente, né, aquela ordem que ele deu. Bom, me falou para me pegar minha cama, a minha maca, né, e meu leito, minha cama, minha maca, tá, e andar. Então eu vou fazer isso. Pegou e começou a andar. Quando os líderes viram aquilo e por ser sábado, eles se incomodaram, né? Peraí, a nossa lei, ela diz que você não pode pegar uma cama e andar no dia. A resposta do homem foi simples. O homem que me curou me disse: pega a sua cama e ande. Ou seja, ele falou assim: olha, eu só estou fazendo o que o homem que me curou mandou fazer. Ele me curou, eu estou agradecido, né? Então eu estou pegando aqui minha cama e estou andando. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Quer dizer, se você está fazendo isso porque alguém te mandou fazer isso, então o errado não é você, o errado é o homem que te mandou fazer. Porque hoje é sábado e hoje não pode fazer isso. É isso que eles estavam pensando. Mas ele não sabia, olha aqui, ele não sabia, tá vendo? De fato ele não sabia quem tinha sido. Pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Então, ele não sabia sobre Jesus, né? Pelo que parece aqui, sobre o ministério de Jesus, nada disso. Ele foi curado, começou a obedecer o que Jesus falou, né? Ele exerceu fé nas palavras de Jesus, de Yeshua, porque senão ele nem levantaria, né? Se ele não tivesse fé, e nem obedeceria por carregar a sua maca, porque isso era algo bem conhecido, né? Dos judeus daquela época, de não fazer esses tipos de coisas, né? Vamos dizer assim. Mas ele exerceu fé no Mashiach e obedeceu suas palavras. Aí depois ele encontrou Jesus no pátio. E aí Jesus disse para ele assim: ó, escuta, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Jesus aqui, algumas pessoas dizem que essa pessoa, né, que esse homem, ele tinha ficado paraplégico por causa dos seus pecados, né? Por causa dessa declaração de Jesus aqui. Só que a gente deve entender que o pecado, né, que nós recebemos de Adão e Eva, ele causa esses tipos de sequelas na humanidade. Possivelmente, talvez os pais, né, poderiam ser parentes. Então, assim, problemas cognitivos, né, de nascimento mesmo, congênitos. Isso pode acontecer. Então, Jesus pode estar referindo-se a isso, ao pecado, né, que nós todos carregamos. Só que ele falou ali sobre o pecado, né, que a gente pode cometer. E aí realmente a situação fica pior do que ser paraplégico. Quando uma pessoa se entrega ao pecado, né, para ela, do ponto de vista de Deus, né, Yeshua, Hamashiach e do Pai, é pior do que uma pessoa paraplégica, porque o destino dessa pessoa é a morte. Por isso Jesus disse essas palavras, né, não peques mais. Pode acontecer dele ter ficado paraplégico por causa de um pecado? Sim, pode, né? A gente não sabe. O texto aqui não informa. Só que o que informa é que ele não deveria pecar mais, continuar pecando, para que não acontecesse algo pior. E esse algo pior aqui é o afastamento de Deus, que Jesus Cristo está querendo dizer. Yeshua. Porque quando nós pecamos, né? O que acontece? Nós nos afastamos do Pai. Então essa é a coisa pior que acontece. Beleza, vamos continuar. O foco não é esse. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus quem que era a pessoa que tinha curado ele, né? Que é Jesus.
Então eles começaram a perseguir a Jesus. Sempre eles perseguiam a Jesus, né? E aí, mais um motivo para eles perseguirem Jesus. E Jesus gostava de curar as pessoas no sábado, exatamente também para fazer com que aqueles fariseus ali, aqueles donos da lei, vamos dizer assim, que sentavam no trono de Moisés, na cadeira de Moisés, né? No trono não, na cadeira, fossem ser confrontados pela verdade, né? Parece que Jesus Cristo faria de propósito até. Aí eles queriam saber por que Jesus tinha feito a cura no sábado. Porque fazer o trabalho no sábado de carregar a maca, tudo bem. Talvez eles poderiam até, né, estar com um pouco de razão de acordo com a lei de Moisés, que realmente a lei fala sobre isso, né? Só que a cura, a lei não fala. A lei não fala nada sobre cura. Então agora eles queriam perseguir Jesus porque Jesus tinha curado a pessoa no sábado. Eles deixaram o homem de lado. Para vocês verem, né? A intenção deles era apenas perseguir Jesus. Porque se eles estivessem realmente preocupados com a lei, eles teriam focado apenas no homem que estava carregando a sua cama no sábado. Que de acordo com a lei mosaica, né? Eles tinham uma certa base para falar sobre isso. Certo? Que teve um homem que foi carregar uns gravetos no sábado e acabou morrendo. Foi catar uns gravetos e acabou morrendo na lei de Moisés. Então, talvez baseado nesse princípio aí, eles poderiam até tentar incriminar o homem, dar um castigo para ele, alguma coisa desse tipo. Mas não, o foco deles era apenas saber quem que tinha curado ele para poder perseguir essa pessoa. Daí vocês veem que a intenção deles não era a preocupação com a lei, né? Cumprir a lei, a justiça, nada disso. Eles queriam perseguir Jesus. Por quê? Porque eles se sentiam ameaçados. Yeshua, Jesus, ele falava palavras e essas palavras carregavam multidões. E os líderes religiosos estavam desgastados, o povo tinha medo deles. O povo não tinha respeito por eles como instrutores, mas medo pelas coisas ruins que eles faziam. Então eles estavam com Jesus entalado no pescoço, né? Querendo desmascarar Jesus de toda maneira, achando que Jesus Cristo era um charlatão, Yeshua. Por isso eles focaram naquela questão. Em vez de focar na questão do homem estar carregando uma maca no sábado, eles focaram em Jesus ter curado no sábado. Vamos lá. Então Jesus disse-lhes: agora, daqui para frente, nós vamos prestar bastante atenção nessas coisas, porque isso nos ensina importantes lições para o nosso dia a dia, como verdadeiros seguidores de Mashiach e Yeshua. O meu Pai, trabalha até agora, e eu também trabalho. Então ele falou assim, que Deus, né, o Pai, ele trabalha até agora. Até agora por quê? Porque Deus viu que todas as coisas eram bom e descansou, não é? Lá no Gênesis fala assim. Quer dizer, nós estamos era para nós estarmos vivendo num sábado, não é? Não é assim que a Bíblia fala? Deus viu que todas as coisas eram boas e descansou de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Vamos lá rapidamente aqui, ó. Vou até abrir aqui para não sair, né, do texto. Gênesis capítulo, se eu não me engano, é o 2, né? Vamos ver aqui se é. É o 1. É o final do 1. Aí ele tá criando, né, tudo. A criação do homem é no 2 mesmo. Então vamos lá no 2. 7, 1... Aqui, ó. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado o dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, quando Deus termina de criar tudo, ele fala que isso aí, ó, é o 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Bom, o que atrapalhou o descanso de Deus? Adão e Eva. Adão e Eva, quando cometeram um pecado, já no capítulo 3, e já mostra que Deus estava no descanso, né? Já tinha feito tudo, já estava descansando, né? Éramos para estar vivendo num grande sábado de perfeição.
E aí o ser humano resolveu não obedecer ao Pai, né? Então, Deus foi obrigado a trabalhar a favor da humanidade. Porque quem quebrou o sábado foi a humanidade. Adão e Eva quebraram o sábado. E Deus não continuou trabalhando do mesmo jeito? Assim que eles quebraram o sábado, o que Deus fez? Deus já providenciou, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre teu descendente, a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Jesus já estava programado para vir. Então, quando o homem ele quebra o sábado de Deus, a humanidade quebra o sábado de Deus, Deus continua trabalhando. Mesmo ele tendo decretado o sábado um santíssimo dia, ele não teve que trabalhar para restaurar tudo de novo? Olha a dor de cabeça que a humanidade deu. Ele não teve que enviar os profetas, fazer as profecias, certo? Então, assim, lógico que vai haver um outro dia de sábado, um outro dia de descanso, né? A gente acredita nisso, Hebreus fala isso. Que esse descanso, ele não foi a terra prometida que os israelitas entraram. Vai ter um outro dia de descanso. E nós esperamos esse dia de descanso, o dia do sábado, né? Que é o milênio, que Jesus é o Senhor do sábado. Mas Deus continuou trabalhando, mesmo quando ele repousou de suas obras e a humanidade quebrou o sábado. Ok? Recomeçou tudo de novo, né? E aí é necessário um outro sábado agora, né? Da forma que Deus ele deseja. Entenderam aqui? Por que Jesus Cristo fala isso? Porque o Pai ele tem trabalhado até agora e eu também. E eu também trabalho por quê? Porque era para eles estar desfrutando do reino da terra, né? Machia, com o Pai, né? Um mundo perfeito e muitas outras coisas já deveriam ter acontecido, mas pelo fato de Adão e Eva ter quebrado o sábado, obrigou o Pai e o Filho a trabalhar esse tempo todo. Aí, olha só, por eles não entenderem a natureza espiritual do Machia, não entender e não aceitar que ele era alguém vindo do Pai, eles começam a questionar aí no verso de número 18. Nós vamos fazer a leitura. E porque ele disse isto, Jesus disse que tem trabalhado com o Pai desde sempre, né? Por ele ter dito isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Isso aqui é um pouco curioso, pessoal, porque quando você se posiciona a favor da justiça da lei, você tem que guardar a lei completamente. Foi o que o apóstolo Paulo falou em suas cartas. Porque o apóstolo Paulo tinha dificuldades de aceitar a imposição judaica de guardar os mandamentos. Não que ele estava pregando que os mandamentos tinham acabado e que era necessário parar de observá-los. A Torá, né, as instruções, não os rituais sacrificiais que Jesus cumpriu. Não estou falando disso. Eu estou falando dos princípios vivos da Torá, que não muda, são imutáveis. Não estou falando das regras de circunstâncias de vida, estou falando dos princípios baseados na vida que veio da Torá, que foi entregue a Moisés. Bom, quando você se propõe a seguir rigidamente uma lei, você precisa seguir todas. E aí eles estavam julgando, veja só a hipocrisia dessas pessoas. Eles estavam julgando Jesus por ter curado alguém em um sábado, porque ele quebrou a lei do sábado, no ponto de vista deles. Só que eles estavam desconsiderando o maior mandamento da Torá. Porque embora o Shabat seja um dos mandamentos mais falados em quantidade de vezes na Torá, o mandamento maior é: ame a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento, que é duplo, ok? O maior mandamento da Torá, que é a essência da Torá, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí, os caras estavam preocupados na guarda do sábado
mas não estava preocupado em amar o próximo. Por quê? Porque aqui está claro que eles queriam matá-lo. Daí eu pergunto, quem quer matar alguém está guardando o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo? Por quê? Porque mesmo se você estiver transgredido uma lei, se coloque no lugar de um transgressor da lei. Você gostaria de receber o julgamento de morte? Você acabou de transgredir uma lei que era passível à morte. Porque vamos supor que a questão do sábado, né? Teve uma pessoa que transgrediu e acabou morrendo. Só que isso aí foi um exemplo de milhares de outros que aconteceu que não aconteceu nada, pessoal. Tanto é que Jesus Cristo fala de Davi. Davi, ele entrou no templo, comeu os pães que não podia comer também, porque a lei fala que claramente era só o sacerdote que podia comer. E aí, ele morreu? Não. Os homens que comeram do pão junto com ele morreu? Não. Então, para Deus, o que mais importa? A vida da pessoa ou seguir os mandamentos de olhos fechados a ponto de prejudicar as pessoas? De fazer com que as pessoas morram? De condenar? É claro que às vezes na Torá nós não conseguimos entender a profundidade de um assunto. Por exemplo, aquele homem que estava pegando gravetos, né, no dia de sábado, nós não sabemos qual era a índole daquela pessoa. Está registrado na Bíblia, mas a gente não sabe toda a história. Pode ser que ele já era um infrator, né, da lei, crasso, que estava dando mau exemplo para outros. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Então, assim, quando você se coloca no assento de Moisés, na cadeira de Moisés, cuide para que você cumpra todas as leis, inclusive as maiores, a mais importante, que é o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. E aí eles pegaram, estavam odiando a Jesus, querendo matá-lo. E quem odeia, apóstolo João, na carta, uma das suas cartas, fala que quem odeia seu irmão é um assassino. Então eles estavam se comportando como assassinos. E um assassino também está quebrando a lei. Entende? Se Jesus quebrou a lei do ponto de vista deles por ter feito uma boa ação no sábado, que não foi nem carregar a maca, né? Foi curar uma pessoa. Tá certo que ele mandou o homem carregar a maca, mas é para mostrar para aqueles líderes ali que o simples fato de carregar uma maca não vai tornar uma pessoa indesejável para Deus. Não é esse o sábado que Deus ele estava falando na lei de Moisés. Não é esse descanso, não é esse tipo de regulamentação restrita da lei que Deus queria, que mais impõe pesos do que alivia e traz liberdade e união entre as pessoas. Isso mais criava, né, na cabeça dos judeus, mais criava divisões do que amizade, porque um ficava policiando o outro para ver se eles estavam cumprindo a lei ou não. Isso acontece hoje em muitas religiões que são legalistas, que são farisaicas. Eles estão mais preocupados em vigiar uns aos outros para ver se estão fazendo as coisas que eles mesmos disseram que são importantes fazer, do que viver uma vida de edificação espiritual em conjunto, que é o que Deus quer quando Ele fala de sábado, que é a família, a Torá, as orações, a amizade, o companheirismo, a alegria, o compartilhamento de bens, compartilhamento de dádivas espirituais, né? Ajudar o próximo, fazer algo pelo necessitado, pelo pobre, pelo doente. E é isso que é o princípio do sábado, porque é exatamente isso que o Mashiach vai fazer no reinado milenar, que é o grande sábado. Quando ele vir e curar, e sarar, e ter compaixão do pobre, Salmo 72, né? Use de condição humilde, resgatará sua alma da opressão e da violência, e terá dó do pobre. Esse é o Shabat que Mashiach ele vai reinar. Esse é o Shabat que Deus queria que o povo fizesse. É um dia em que as cargas do povo eram retiradas. O povo foi escravo no Egito por 400 anos. Eles carregaram uma carga pesada por 400 anos, sem dia de descanso. Não existia descanso para o escravo. O escravo trabalhava de segunda a segunda. Quando Deus tira o povo da escravidão,
primeira coisa que ele faz é instituir um dia. Não que isso já não acontecia, porque no 7º dia da criação Deus descansou. É o padrão de Deus. Trabalha-se 6 e descansa 1. Por quê? Porque todos os seres humanos e toda a criação, inclusive ele, Deus, né, que não se cansa, não precisa de descanso, mas ele não é porque ele descansou, é porque a criação descansou. Porque ele não precisa de descansar. Ele santificou para dar o exemplo para nós. Para nós entendermos a importância de nós. E ele não precisa disso. Nem ele, nem Jesus, Yeshua. Mas ele deu o exemplo de que nós precisamos nos voltar para as coisas de Deus. Que não é só trabalho, que não é só coisa material, que não é só dia a dia. Que tudo na vida material precisa de um descanso, né? Os animais, a terra, tudo precisa de um descanso. Ele fez o mundo com um ritmo, e por isso que hoje nós percebemos que as coisas estão todas fora de lugar, porque a humanidade não respeita mais isso, né? Não tem descanso de terra, não tem descanso de animais, não tem descanso de nada. As pobres criaturas são obrigadas, né, a trabalhar sem descanso, vamos dizer assim. Mas é claro que, né, hoje em dia, né, por a questão assim, até das instituições, as constituições federais da maioria dos países serem baseadas no cristianismo, na Torá, existem legislações que protegem, né, graças a Deus, os animais também. Eu falo assim, em alguns países, né, às vezes não tem, mas no geral, vamos dizer assim, que existe leis, né, protetoras dos animais que realmente, né, são boas. Mas vamos falar assim da questão aqui do que Jesus estava falando. Vamos entrar nessas questões. Pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava, o que deixou eles também chateados, né, não era só a questão de obedecer à lei do sábado do jeito que eles queriam, tá? Não é que Jesus estava não cumprindo o sábado. Jesus não estava cumprindo da forma que eles queriam que ele cumprisse. Essa é uma diferença também na religião. Muitas vezes não é que você não esteja cumprindo a lei de Deus. Você não está cumprindo a lei de Deus de acordo com a visão da liderança religiosa, que talvez estipula coisas para você fazer que no ponto de vista deles é fazer a vontade de Deus. Mas no ponto de vista de Deus não tem nada que ver. Entendeu? E aí eles estavam chateados também porque ele afirmava que Deus era seu próprio Pai. Fazendo-se assim igual a Deus. Por quê? Porque ele é filho, né? Se ele é filho do próprio Deus, então ele é o que? Ele também é Deus, né? Ele saiu de Deus, ele veio de Deus. Essa que é o sentido aqui do texto. Se ele fosse apenas um ser humano, nascido de Maria e José, eles aceitavam, ok? Mas por ele falar que ele era filho de Deus, eles já não aceitavam. Como pode um homem ser filho de Deus, né? É isso que eles não entendiam. Então Jesus disse-lhes a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta ou da sua própria iniciativa, pois ele só faz o que vê o Pai fazendo. O que nós aprendemos dessa explicação de Jesus? Primeiro, deixa claro para nós aqui que o Filho de Deus, Jesus, Yeshua, ele é menor que o Pai, porque ele não faz nada sem a autorização ou do que ele viu o próprio Pai fazer. Entende? Ou seja, o Pai é o exemplo do Filho. O Filho olha para o Pai, aprende e faz. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Então, quem tem a iniciativa de tudo, gente, é o Pai, Yahuwah Tsevaot, como é conhecido no Brasil, Jeová, né? Jeová, Yahuwah, Yavé, Javé, né? O tetragrama, Yod-He, Vav-He. Quando refere-se ao Pai, tá? Porque o tetragrama também refere-se ao Filho. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que estas. E vocês vão ficar admirados. Veja que
O Pai, o que o Pai está fazendo? O Pai, todas as coisas, gente, vêm do Pai. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, quando fala que o Pai, o Deus Pai, né? O Pai de Mashiach é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Por quê? Porque Ele tem feito, está fazendo, o Pai está fazendo. O Pai fez o mundo. Em Provérbios, você percebe no capítulo 8 que Mashiach auxiliava o Pai na construção do mundo. E ele se maravilhava com as coisas, porque ele não tinha noção do que ia acontecer, entende? Quando Deus ele cria, né, o domo, a expansão, o firmamento, abaixa as águas, faz a terra seca aparecer, ele manda o filho fazer, o filho vai fazendo, mas o filho não tem noção do que ia sair dali. Quando diz, façamos o homem, ele dá o projeto do homem para o filho, como que funcionava a veia, os tendões, o osso, as células, as combinações celulares, o DNA, o cérebro humano, como que o espírito do próprio pai entraria no ser humano e daria vida a ele. Essas coisas o filho não tinha noção. Ele entendeu quando o pai passou para ele. E ele é co-criador com o pai porque ele executou, ele fazia. O pai dava força, o espírito, né? A Rua Hakadosh, a emanação do poder de Deus, e o filho pegava e fazia, tirava a matéria, pegou as matérias da terra, começou a moldar o homem. Olha, o nariz vai ter que ser aqui, tá? A boca vai ter que ser aqui, porque ele vai se alimentar, e aí vai ter um sistema digestivo, que é essas aves que você está vendo que nós fazemos, com todos esses frutos, vai servir para a alimentação do homem, também para a alimentação dos animais. O sistema digestivo vai funcionar assim, e aí eles vão precisar de ir ao banheiro, né? Tal, e eles vão precisar de fazer xixi, aí eles vão descansar, eles vão precisar dormir para recarregar o corpo, para o cérebro refazer as informações, as células se refazerem. Tudo isso vem da onde? Da fonte da vida, o Pai, Yahweh Tsevaot. O filho foi aprendendo e foi se maravilhando. Lá em Provérbios capítulo 8 fala que ele ficou admirado com o seu mundo habitável. Quando ele viu, quando Mashiach se deu conta do que eles estavam fazendo, e ele viu o mundo habitável com pássaros voando, com peixes nadando, com animais pastando no campo e com a cereja do bolo do homem da terra se erguendo, se colocando de pé, andando e pensando semelhante a eles, com pensamento, com sentimento, com emoção, um ser pensante, um ser inteligente. Mashiach ficou extremamente espantado com a grande e vasta sabedoria do Pai. Tudo vem do Pai, por isso o Pai é o único Deus sobre todas as coisas, no sentido de ser o único Deus. Por isso que nós não cremos em trindade, nós não cremos em politeísmo. Jesus é Deus porque ele é filho de Deus, ele veio do Pai, ele saiu do Pai. Mas o único Deus que sempre existiu e sempre existirá, ele não é Mashiach Yeshua. Yeshua, ele passou a existir, ele veio à existência por meio do Pai, ele veio ao mundo nos salvar, morreu, o Pai teve que ressuscitá-lo de novo, mais uma vez ele dependeu do Pai, e hoje o Pai o coroou e colocou como autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Mas o próprio Filho, em 1 Coríntios 15, fala que no final, quando o Shabat se cumprir, quando tudo acontecer de acordo com o propósito eterno do Pai, o Filho também se ajoelhará aos pés do Pai e entregará todas as coisas nas mãos do Pai, para que o Pai seja todas as coisas para com todos. E isso, olha só, a onisciência de Deus, que é diferente do que o Filho sabe. O Pai mostra tudo o que está fazendo ao Filho e vai mostrar por quê? Porque o Filho ainda não sabe as coisas ainda maiores. Tem coisas que Jesus não sabe. E aí ele falou que ainda vai mostrar a ele ainda coisas maiores e vocês vão ficar admirados. Aqui Jesus está falando que quando essas coisas maiores acontecerem,
nós, seres humanos, vamos ficar admirados. E ele também, porque também ele não sabe. Mas primeiro, quem sabe de tudo antes é o Filho. O propósito eterno de Deus, nem os anjos sabem. O apóstolo Paulo fala que... o apóstolo Pedro fala que destas coisas os anjos ficaram... eles ficavam querendo saber o que ia acontecer. Porque eles nunca imaginariam que o Filho viria para a Terra ser um homem. Nunca passou na cabeça dos anjos isso. Entende? Era um segredo sagrado. Jesus vir como um homem, se tornar um homem, ressuscitar os céus como um homem, não só como homem, foi glorificado, agora ele é homem e também ele é Deus. Ele ainda é homem, mas também é Deus, né? Filho de Deus, filho do homem. Por isso que Daniel usa a expressão filho do homem. E essas coisas maiores que Deus ele mostraria a Jesus, isso aconteceria, né? Logo após ele ressurgiu e subiu aos céus, Deus revelou um monte de coisa. Até o filho não sabia. Tem coisas que Jesus falou assim, olha, decidido essa hora ninguém sabe, exceto o Pai que está nos céus. É claro que hoje Jesus já sabe, né? Como é que ele não vai saber qual que é o dia do casamento dele? Como é que ele vai saber qual que é o dia que não vai... Hoje ele sabe. Aqui, ó, tá falando. O Pai revelaria para ele. Mas naquela época ele não sabia. E tem coisas que hoje Jesus não sabe, que está na cabeça do Pai. Coisas que o Pai irá fazer depois do milênio. Jesus não sabe. Tem coisas que não sabe. Entende por que Deus é maior que o Filho? E Deus, pessoal, nunca morreu e nunca morrerá. Entende? Porque assim como o Pai ressuscita os mortos, eles dá vida, assim também o Filho dá vida aos que Ele quer. Ou seja, da mesma forma que o Pai ele envia para o Filho a autoridade para entender seus propósitos, ele vai revelando ao Filho os seus propósitos, primeiro que todo mundo, ele também deu autoridade para o Filho de ressuscitar. O Pai ele ressuscita os mortos. Para Deus, a coisa mais simples do mundo é ressuscitar uma pessoa. Esse processo, gente, de nascer, morrer, ressuscitar, isso aí é fichinha para Deus. Deus ele sabe, ele conhece esse processo na palma da mão. A morte não é o fim, é só uma vírgula, não é um ponto final. Deus ele tem todas as informações de todas as pessoas que passaram nessa terra em sua cabeça, em sua mente infinita. Sabe como era, sabe do que gostava, sabe qual era o cheiro da pessoa, sabe quantos fios de cabelo tinha na cabeça, sabe todos os pensamentos. Uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender por que nós temos que ser santos. Quando você enche sua mente de coisa ruim, quando Deus vai fazer o backup da sua memória, você vai ter que deletar um monte de coisa para poder armazenar na cabeça dele. Porque ele não vai ficar guardando coisa ruim na cabeça dele. Por isso que há um clamor nas escrituras para você se santificar. Parar de ficar pensando em moralidade, parar de ficar pensando em bobagem, em assassinato, em inveja, em idolatria. Parar com essas coisas. Porque quando você morre, Deus vai fazer o backup. Ele vai achar lá 15 gigas de palhaçada na sua cabeça. E ele vai ter que deletar tudo. Quando você for ressuscitado, ele não vai colocar esses pensamentos ruins na sua cabeça mais. Você entendeu? Mas tudo que você vive, presencia, você está gravando. Seu cérebro, sua mente, ele grava tudo, todo momento, todo segundo. Até quando você está dormindo, você está tendo som em volta de você, conversa, seu cérebro registra tudo. E depois, quando você morre, Deus pega todas essas informações e guarda. Porque quando você for ressuscitar, você vai ter que ser a mesma pessoa. Não vai ser um robô que vai sair da terra e vai parecer com você. Vai ser você. E aí você precisa ajudar a Deus nesse processo aí também. Quanto mais você tiver santificado, com memórias boas na cabeça, vai ser mais fácil. Entendeu?
É uma coisa que eu penso, né? Eu estou compartilhando com vocês um pensamento aqui. Eu quero que você se pergunte depois desse vídeo a seguinte pergunta: meu HD está cheio de lixo? Será que não está na hora, pessoal, de você mesmo começar a deletar as coisas imundas de sua vida? As coisas prejudiciais, o ódio, a inveja, a idolatria, o ciúme, a imoralidade sexual, o espiritismo. Não está na hora de você começar a fazer uma limpeza no seu HD? Começar a expor sua mente a coisas que realmente vale a pena. Não ficar perdendo tempo com coisas que vão encher sua mente de inveja, de ciúme, de coisas que vão encher seu espírito de imundície. É uma coisa que eu gostaria de falar para reflexão, né? A gente tem um canal de estudo aqui para falar de estudo, para falar de um monte de coisa, mas o objetivo do canal também é edificar pessoas, edificar vidas, fazer com que as pessoas que me escutem nesses vídeos possam entender a complexidade da vida e que elas possam se entregar de joelho aos pés do nosso Salvador Machia e começar a se santificar. Ser verdadeiros cristãos, na essência, não de vestimenta como os fariseus faziam. Eles se preocupavam com guardar o sábado, mas o coração estava cheio de assassinato, inveja, cobiça. Jesus quer ensinar para nós que as leis são importantes. Só que você tem que entender o princípio por trás das leis. Porque se você não entender o princípio por trás da lei, você vai viver como um fariseu o resto da sua vida, escravizando e sendo escravizado. Por que as religiões deitam de braçada na vida das pessoas, impõem para as pessoas estilo de vida, forma de vestir, as coisas que a pessoa pode fazer, que não pode fazer, se pode estudar, se não pode estudar, que tratamento médico ela pode fazer, que roupa ela pode vestir, que coisa ela pode ver e deixar de ver, qual é o padrão aceitável para aquela sociedade. Elas nadam de braçada. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem compreender os princípios por trás das leis. Elas não discerniram a liberdade gloriosa que os filhos de Deus eles recebem em Jesus, Yeshua. Por isso elas se deixam escravizar pelas religiões e pelos pensamentos de outros. Da mesma forma que Deus ele deu a oportunidade e o privilégio e a capacidade de Jesus de ver o que vai acontecer, ele também deu a capacidade, o privilégio e a oportunidade e a capacidade dele ressuscitar os mortos. Então, o papel de ressurreição passa de Deus para o Filho. O Pai ele dá ao Filho o poder de ressuscitar. E Jesus ressuscita quem ele quer. Entende? Por que você tem que ter um relacionamento com Jesus também? Se te ensinaram que você tem que ter um relacionamento com Deus, ótimo. Mas que tenha também um relacionamento com o Filho, pois a sua ressurreição depende disso. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Então, pessoal, quem está agora responsável pelo julgamento da humanidade é o Filho. O Pai decidiu deixar o Filho cuidar de todas as coisas com relação ao homem, Adam, hebraico Adam, terra. O que vem da terra é do Filho, o que vem do céu é de Deus. Tudo que vem da terra é do Filho, é a herança do Filho. Deus ele não vai julgar ninguém, tá? Entendeu? Deus não vai julgar ninguém. Deus não vai julgar ninguém. Deus ele deixou tudo na mão do Filho. Todo julgamento está sendo executado pelo Filho. Por isso que ele recebeu o poder de ler corações, ler a mente. Ele fazia isso. Já sabia o que as pessoas tinham no coração. Ninguém tem esse poder, exceto o Pai e o Filho. Entende? Os anjos não podem olhar para você e saber o que você está pensando.
Não consegue. Somente o pai e o filho têm esse poder de olhar para você e saber o que você está pensando. O que você pensou há 10 minutos atrás, o que pensou há um ano atrás, o que você pensou O que você fez, os anjos sabem. E eles não são bobos. Eles registram tudo. E a mente deles é muito mais evoluída que a nossa. Então o que você fez até hoje aqui, até nesse momento, eles sabem tudo. O que você vai fazer, eles não sabem. Porque você pode se converter. Você pode se converter no Senhor Mashiach Yeshua. Ou você também pode ser condenado. Por suas ações será condenado. Por suas ações será justificado. As suas ações de exercer fé e agir de acordo com ela. Então o filho tem o poder de julgar. Aí, olha aqui. Por que ele tem o poder de julgar? A fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai. Dá para aprender aqui, pessoal, do que eu estou querendo dizer? Para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre se a gente pode adorar o filho. Nós podemos adorar Jesus? A resposta é sim. Deus, ele deu a autoridade ao filho e ele pode ser honrado como honramos o pai. Como que nós honramos a Deus? Adorando. Simples. O que é adorar, tá? Você não sabe, né? Ah, mas é pecado, a gente só pode adorar um Deus. A gente só pode adorar um Deus e o que ele permite. Você entendeu? No Velho Testamento não tinha esse conceito ainda claro para nós que Deus permitiu que outra pessoa fosse adorada. Não tinha. Por isso que quando você pega o Novo Testamento e o Velho Testamento, se você não tem contexto, você vai achar que pessoas que não acreditam numa trindade, mas que acreditam que Deus, o Pai, tem que ser adorado, mas também o Filho, que é um Deus, né? Que não é igual ao Pai, mas é um Deus, também é Deus porque ele é filho do Pai, né? Que também pode ser adorado, as pessoas bugam. Elas bugam, entendeu? Elas bugam. A cabeça delas bugam. Por quê? Porque elas não têm contexto. Elas não leram João capítulo 5, 22, 23. O nosso Pai, ele deu autoridade para Jesus não só ressuscitar, não só saber todos os propósitos, mas também de julgar. E com essas três coisas, saber todas as coisas pela frente, que ele vai sendo revelado por meio do Pai. Ressuscitar mortos, julgar a humanidade, vem com isso a honra. Deus também ele glorifica Jesus pelo seu bom trabalho, permitindo Jesus ser honrado, como nós honramos o Pai. Ele não tem ciúme algum do Filho. Jesus, em outra ocasião, falou que todas as coisas que pertencem ao Pai também é dele. Então a adoração também pertence ao Pai e também pertence a ele. Então não é errado, pessoal, adorar a Jesus. Não é errado adorar Jesus. O que não pode se adorar é anjos, imagens, tá? Mas o Pai e ao Filho nós podemos adorar tranquilamente. Para que todos honrem. E olha o que é aqui honrar. Aqui, ó. Estimar, fixar valor, para o valor de algo, honrar e honra, reverência, venerar. Tá aí, ó. Não, tá falando bobagem aí, ó. Não é isso não. Honrar não é adorar, não. Aí você me fala se venerar não é adorar. Porque talvez você critique alguém quando eles falam que estão venerando uma imagem, né? Eu venero uma imagem, não adoro. Aí você fala assim, ó, não, mas venerar e adorar é a mesma coisa. Aí quando você pega aqui a palavra honrar aqui, olha, e a palavra honrar significa venerar, você já fala que venerar não é adorar. Tá bom? Veja como você é contraditório com as suas colocações. Ou, pessoal, a gente aceita a Bíblia como ela é, ou a gente começa a fazer recortes. O que eu mais vejo hoje nas religiões é recortes. As pessoas fazem recorte o tempo todo.
Ah, não creio na Trindade. Então começa a recortar tudo. Jesus não é Deus, né? Isaías capítulo 9 está errado, versículo 6 está errado, né? Lá falou que Jesus ia ser Deus, está errado, não pode. João capítulo 1 fala que Jesus era Deus, não pode também, coloca Deus em minúsculo na Bíblia. Espera aí, pessoal. Vamos começar a recortar a Bíblia agora? Para a Bíblia se tornar compatível com a minha crença? Ou eu tenho que crer no que está escrito? Porque eu acho que, como o Machia falou aqui, a gente tem que acreditar no que está escrito. E se o Pai deu a Jesus a autoridade de ser honrado, quem somos nós para questionar isso? Para que fazer isso? Só que também, em outro lado também, nós não podemos falar que a Bíblia aprova uma trindade, porque a Bíblia não fala de trindade. Tá? A Bíblia não fala que Jesus é igual a Deus. Que tem a mesma idade de Deus, tem o mesmo poder de Deus, tem a mesma sabedoria de Deus, tem o mesmo poder de Deus. Jamais. A Bíblia não fala isso. A Torá não fala isso. Os judeus não acreditam nisso. Por isso o cristianismo é mal visto perante os judeus, porque o cristianismo quer descer a goela abaixo dos judeus uma trindade que não existe biblicamente. E judeu conhece de Bíblia. Eles não aceitam Jesus por picadilha. Eles não aceitam Jesus por picadilha, porque eles sabem que tem culpa no cartório. Mas eles conhecem de Bíblia, de Torá, entendeu? Eles sabem o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Tudo bem que alguns deles se enganaram sobre o Machia em algumas coisas, né? Não entendiam alguns princípios espirituais, mas isso aí é qualquer um, meus queridos. Isso aí você tem também no meio cristão, né? A rodo. Pessoas que não conseguem discernir coisas simples, biblicamente falando. Então, o judeu não é melhor que ninguém, entendeu? E também não são pior que ninguém. São seres humanos. Mas de uma coisa nós não podemos negar. Eles sabem sobre Deus. Eles sabem que existe apenas um Deus. Agora eles têm dificuldade de aceitar que Jesus é Filho de Deus. Entende? É difícil para eles entender isso. Mas não todos. Tá? Vamos continuar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele a quem me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Que texto lindo, viu? Esse texto aqui é maravilhoso, é para edificar seu dia. Quem crer naquele que enviou Jesus, naquele que me enviou. Então, crê em Deus, pessoal. A gente fala muito assim, né? Ah, tem que crer em Machia, Yeshua, tá? Mas olha só o que ele tá falando aqui, ó. Crer em Machia é crer em quem enviou ele, entendeu? O sentido da coisa toda é isso. Não tem jeito de você crer em Jesus, mas não crer no Pai, entende? No poder do Pai, superlativo do Pai. Só que aí tem que ouvir as palavras de Jesus, né? As minhas palavras. Para crer que ele é enviado do Pai, é o que a gente prega nesse canal, a gente já pregou nesse canal aqui, e não vamos cansar de fazer, pregar o Pai por meio do Filho. Esses aí, olha, eles não vão ser julgados. Lembra que Jesus no contexto fala que ele recebeu do Pai autoridade para julgar? Ele também recebeu do Pai a autoridade para ressuscitar? Ele também recebeu a autoridade do Pai para ser honrado? Ele recebeu do Pai as informações que irão acontecer? Não é o que o contexto falou? E aí, quem ouve a voz dele e crê que ele foi enviado pelo Pai, ele tem vida eterna, não será julgado e passa da morte para a vida. Só que isso aí é difícil das pessoas entenderem, porque as pessoas são carnais. As pessoas vão falar assim, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos, os discípulos de Jesus acreditaram nele e morreram. Gente, não está falando disso. Eles passaram da morte para a vida.
Na cabeça de Deus eles já estão todos vivos, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O próprio Jesus disse isso. Ou seja, Paulo, Pedro, todos que morreram por Machia, não só esses, mas todos até hoje, que morrem por Machia, que morrem pelas causas das boas novas, já passa da morte para a vida. Mesmo que morre, vai ser ressuscitado para nunca mais morrer. É isso que o texto está dizendo. Glória ao Pai, nosso Criador, sobre todas as coisas. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja nosso Deus, Adonai Tsevaot, e seu Filho Yeshua HaMashiach, Rei dos Judeus e Rei de todos aqueles que esperam sua manifestação com amor. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão. Olha aqui, Jesus está falando que a hora já chegou dos mortos levantarem. Aqui, pessoal, é o que eu estou falando, vocês têm que entender. Os mortos já estavam ouvindo a voz de Machia e levantando e vivendo. Pedro, antes de conhecer o ministério de Machia, era um morto. Nós todos somos mortos. Quando Adão sentenciou a gente à morte, por ter comido lá da fruta do conhecimento do bem e do mal, a gente já nasce com um prazo de validade. Entende? Somos mortos. Do ponto de vista de Deus, somos mortos. Tá? Só que quando nós conhecemos o ministério salvador de Machia, acreditamos na sua palavra, que ele é o enviado de Deus para resolver todos os problemas, acreditamos nisso de todo o nosso coração e vivemos o evangelho do Machia em nossas vidas, nós passamos de morte para a vida. Ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Os mortos têm ouvido a voz de Jesus há 2000 anos, que o evangelho de Jesus está sendo pregado no mundo. E todos eles estão passando da vida para a morte. Não estou falando do sentido imediato, não, porque todos estão morrendo. Mas todos já estão garantidos na vida. Talvez essa passagem vai ter ainda uma outra aplicação maior. Mas veja que aqui ele está falando. Agora vem a hora e ela já chegou. Agora Então ele está falando do presente, pessoal. Ele está falando que isso aqui que ele está falando, a gente tem que entender como algo que estava acontecendo. Não algo futuro. A ressurreição dos mortos acontece no último dia. Só que ele está falando de uma outra ressurreição que já acontece antes da ressurreição dos mortos. É a ressurreição para a vida. Primeiro, antes de você ressuscitar, você precisa ressuscitar. Veja que coisa profunda. Antes de você ressuscitar, você precisa ressuscitar. Você ressuscita em vida, para depois você ressuscitar em morte. Como que você ressuscita em vida? Quando você ouve a palavra de Machia, acredita nela e vive o evangelho, recebe como um tesouro em seu coração. Desse dia em diante você passou da morte para a vida. A sua condição, o seu status de off foi para on. Estava off, agora é on. Se você morrer, não tem problema. Porque ele vai pegar todos os on e vai trazer de novo a vida. No dia da ressurreição. Que é a ressurreição física. Porque a ressurreição espiritual já aconteceu no seu caso. Você ressuscitou quanto vivo. Para depois, quanto morto, você também ressuscitar. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser fonte da vida. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja o nosso Deus. Bendito é o nome. Baruch Hashem. Bendito Hashem, nome. Baruch, bendito. Hashem, nome. Bendito é o nome do nosso Deus. Assim como o Pai é a fonte da vida, o Filho também é a fonte da vida. Assim também fez o Filho. Quer dizer, o Filho não era a fonte de vida. Olha a diferença do Pai com o Filho. O Filho foi feito fonte de vida. O Pai já era fonte de vida. Do Pai mana vida. Do Filho passou a manar vida. Depois de sua ressurreição e glorificação. Aí ele passou a ser fonte de vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Aqui, ó, a expressão que nós falamos. Filho do homem. Tanto o homem quanto Deus ao mesmo tempo. Jesus, Filho do homem.
Sempre será homem, nunca mais deixará a feição de homem, porque ele recebeu do Pai a autoridade desse filho de ser um humano. Porque os anjos desceram e viveram e foram reprovados? Porque eles não eram humanos. Não tinham autoridade de ser humanos. Jesus, ele recebeu a autoridade de ser humano, como também ele tem a autoridade de ser Deus. Como também ele tem a autoridade de ser anjo. Ele coexiste na plenitude de Deus. Porque Colossenses diz que Deus achou bom achar nele toda a plenitude do conhecimento de todas as coisas. Então ele é pleno, ele sabe o que é ser Deus, ele sabe o que é ser anjo, ele sabe o que é ser homem. Pleno para com todos. Ele é o elo de ligação entre todas as coisas inteligentes. Deus, ele consegue intermediar entre Deus e os anjos, porque ele sabe o que é ser um anjo. Ele consegue intermediar entre Deus e os homens, porque ele sabe o que é ser um homem. E ele também é Deus, então ele pode se conversar com Deus abertamente, porque ele é o Filho de Deus. Deus o fez Deus e o fez homem e o fez anjo. Pela sua plenitude achou bom que morassem nele em todas as coisas maravilhosas para a edificação do Filho, para que o Filho fosse primeiro dentre muitos irmãos, como Paulo fala, Shaul. Não fiquem admirados por estas coisas, por coisas disso. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das sepulturas. Olha que aqui já não está no futuro. Aqui no 25, ele está falando de algo que já estava acontecendo, a primeira ressurreição. Quando você se converte a Machia, você recebe a primeira ressurreição. Paulo não falou que você tem que morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo? Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Então aqui ele está falando de algo que acontece naquele momento. Chegou a hora, era aquele momento. A partir daquele momento acontecia aquilo, com todos os verdadeiros cristãos. Só que também ele fala de uma hora em que chegaria, em que as pessoas sairiam da sepultura. Então isso aqui está falando da ressurreição. Tanto é a primeira, que é a do último dia, como também a ressurreição dos injustos, que vai ser no dia do julgamento, tá? Vamos passar aqui, porque essa informação eu não queria focar nela não. Jesus continua a falar a eles. Ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez aqui, gente, está mais que claro que Jesus Cristo, ele não quer transparecer para nós que ele é maior que o Pai. De maneira alguma, ele sempre fala, né? Ele não julga de acordo com a vontade dele. Apesar de Deus não julgar ninguém mais, e deixou Jesus julgar todas as coisas, por quê? Porque Deus tem plena confiança de que o julgamento do Filho vai ser o melhor julgamento possível, como seria o dele. E aí, como que Jesus ele vai poder julgar da forma justa? Porque ele não julga de acordo com a vontade dele, ele julga de acordo com o que o Pai diz. Quer dizer, a Torá que Jesus entrega para Moisés no Monte Sinai, e depois nos entrega no Pentecoste, nos corações, escreve nos nossos corações, ela primeiro passou para ele poder julgar. As informações de Deus, a Torá de Deus, a base do universo, a base de tudo que existe, parte de Deus, e o Filho recebe com autoridade para cumprir e executá-la com maestria. Com maestria. Então, por isso ele não faz as coisas só para a própria vontade, mas a vontade daquele que enviou. Porque sempre, no fim das coisas, a Torá vai ser levada em consideração, que é a palavra de Adonai. Torá é instrução, pessoal. Não é só aquelas coisas que estão escritas lá nos 5 livros, não. As instruções vivas de Adonai saem da boca dele todo o tempo. Torá, isso é Torá. Depois, quando nós recebemos por meio do Filho as instruções, isso é Torá. Depois, quando recebemos por meio dos apóstolos, que estão escritos nas cartas, isso é Torá, isso é instrução. Tá? Mas existe outro que testemunha
se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então eu digo que não tem valor. Então eu digo que não tem valor. Aqui está falando do caso das duas testemunhas, que é um princípio bíblico, né? Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, as duas testemunhas. Ninguém pode testemunhar apenas a respeito de si mesmo, ok? Sempre tem que ter duas testemunhas, alguém a mais para testemunhar, porque senão o testemunho não é de valor. A pessoa que testemunha a respeito dele mesmo não é de valor. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, não, eu sou o Filho de Deus. Eu chegar aqui agora e falar para vocês, eu sou Jesus, sou Filho de Deus agora. O que vai adiantar eu falar isso? É o que muitos têm feito aí, né? Só que Jesus, ele não deu apenas testemunho de si mesmo. Existe algo que dava testemunho dele, algo maior. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Esse outro aqui, ó, é o Pai. O Pai testemunha sobre o Filho. Foi o Pai que deu testemunho do Filho em todo o Velho Testamento. O Pai falou em 3 ocasiões dos céus: este é meu Filho, escutai-o. Então não era só o testemunho de Jesus, havia o testemunho de Deus. E a pergunta é, será que o testemunho de Deus ele é inválido? Precisa de outra testemunha? Deus falou, precisa de mais alguém falar? Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? É necessário mais alguém falar alguma coisa quando Deus fala? Para mim, quando Deus fala, os burros abaixam a orelha. Esse, para mim, é o ponto. Deus falou, acabou. Não tem conversa, não tem discussão. Se Deus falar que o azul é amarelo, o amarelo é vermelho, eu acredito. Se Deus falar, eu acredito. A palavra final é dele. Entendeu? Vocês mandaram fazer perguntas a João. E o testemunho que ele deu é verdadeiro. Agora ele está falando de João. João também testemunhava a respeito de Jesus. Veja que ele não estava sozinho. Deus testemunhou, João testemunhou. E o testemunho que ele fala é verdadeiro, tá? Talvez aqui ele esteja até referindo-se a João, tá, gente? Mas ele vai falar de Deus também. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor. É legal, né? Jesus não precisa dar ninguém dar testemunho a favor dele não, gente. A gente está dando testemunho de Jesus aqui porque a gente ama ele. E ele pediu para nós fazermos isso. Mas não é que ele precise que nós sejamos suas testemunhas não, entendeu? Mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. Ó, Jesus não está preocupado não, gente. Jesus é Filho de Deus, dono do mundo. Só que se ele quer que nós damos testemunho dele e acreditamos nesse testemunho, é porque ele está preocupado com a gente, porque o dele já está garantido. O lado dele já está garantido. O lado de Jesus já está garantido há muito tempo. Ele veio aqui, sofreu, né? Lá em Hebreus fala que sofreu ouvindo coisas, murmurações contra os próprios interesses daquelas pessoas, né? Porque eles estavam jogando contra eles mesmos. E contra Jesus é jogar contra si mesmo. Que o Salvador da humanidade veio, você fica contra o Salvador? Já pensou que tiro no pé é esse, né? Que aquelas pessoas estavam dando? João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Quer dizer, muitas pessoas até se converteram ao arrependimento por causa de João, né? Ele está falando ali no modo geral agora. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o de João. Então confirma aqui, gente, que eu falei que era Deus, né? Mas aqui está falando de João. Existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele disse sobre mim é verdade. Então, João, é referência clara de João. Agora sim, né? Vocês vão ver aqui, ó. Mas eu tenho um outro. Eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o de João. Qual que é o testemunho que ele tem mais forte do que João? São as coisas que eu faço. Quer dizer, as ações de Jesus. Aí tá, ó. As quais o Pai me mandou fazer.
As obras de Jesus, que foram autorizadas pelo próprio Deus com seu Espírito, por isso ele era um homem poderoso, fazia coisas maravilhosas, era uma testemunha. João testemunhava a favor de Jesus e ele testemunhava. Não era que ele estava falando, as coisas que ele estava fazendo era para o povo ver. Olha, esse aí é o grande profeta que Moisés falou, hein? Não é esse aí? Esse aí parece, né? Tá fazendo as coisas que nem Moisés fez. Moisés não ressuscitou ninguém, ele ressuscitou já um monte de gente, curou um monte de gente. Nenhum profeta fez tantas coisas como Jesus, o maior de todos. Deve ser ele. É o testemunho que eles deveriam ter. Elas dão testemunha a favor de mim e provam que Deus me enviou. A prova era isso, entendeu? Também o Pai me enviou testemunha a meu favor. Tá vendo? Então agora ele fala de Deus. Primeiro João, depois as obras que ele realizou, depois o próprio Pai testemunha a favor dele. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês. Quer dizer, a Torá não estava no coração deles. Porque vocês não creem naquele que ele enviou. Então, se a palavra de Deus estivesse no coração daqueles judeus, como esteve no coração de Pedro, de Tomé, de João, dos apóstolos, dos discípulos, né? Eles entenderam. Veja que os apóstolos, né? Eles escrevem nos 4 evangelhos, para se cumprir as palavras do profeta. Para se cumprir as palavras do profeta. Isso significa o quê? Que as palavras de Deus estavam no coração dessas pessoas. E eles sabiam quando as coisas se cumpriam em Machia. Embora nem todas as profecias eles conseguiram discernir e escrever. Por isso que nós temos que estudar exaustivamente as Escrituras. Para nós pegarmos o que os profetas, o que os apóstolos não pegaram, não escreveram. Porque toda a Escritura dá testemunho de Machia. Só que nem tudo eles conseguiram escrever. Talvez eles até sabiam, mas não deu para escrever. Ou escreveu e se perdeu, né? Então hoje nós temos que fazer esse trabalho, né, de estudo profundo para podermos ver Jesus nas Escrituras. O testemunho dele está no Velho Testamento inteiro. Eles estudam as Escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Olha aqui. Eles estudam as Escrituras sagradas. Não estamos falando do estudo da Escritura Sagrada? Exatamente. Por quê? Porque eles pensavam que a vida eterna estava no estudo da palavra do Eterno. E realmente está. Por quê? Porque ela aponta para Jesus. As Escrituras todas apontam para Jesus. Então a Torá, os mandamentos, todas as coisas, as festas, o Shabat, as observâncias, tudo aponta para Jesus, pessoal. A vida está em Jesus. Porque todas as coisas apontam para Jesus. E se eles observassem a Torá, os mandamentos, eles entenderiam e veriam Jesus na frente deles, a Torá ambulante, a manifestação viva da Torá. Eles veriam. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter a vida. Tá vendo? Eles seguravam-se nas Escrituras, estudando, achando que iriam reter a vida eterna por meio desse estudo, mas eles rejeitaram a vida na frente deles, que era Machia e Yeshua em carne, a Torá em carne, na frente deles, pronto para os salvar, para dar para eles a condição de off para on, ou seja, da morte para a vida. Estava ali na frente deles, mas infelizmente eles negligenciaram porque a palavra não estava no coração deles. O que nós aprendemos disso? Se você quer ser um legítimo cristão, seguidor de Machia e Yeshua, não adianta estudar a Bíblia se você não deixar com que ela entre no seu coração. E não adianta você estudar a Bíblia se você não entender que a sua salvação está atrelada ao Filho de Deus. Porque tudo na Bíblia aponta para Machia e Yeshua. Aí ele diz: quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Olha que coisa fantástica. Não amam a Deus com sinceridade. Se você não ama a Deus com sinceridade, gente, acorda, ainda há tempo.
Você pode mudar, você pode começar a ser sincero no seu relacionamento com Deus. Não tente amar a Deus de fachada, não. Ame de todo o seu coração. É o maior investimento e o melhor investimento a se fazer na vida. É você se entregar de corpo e alma ao Senhor Machia e ao amor do Pai. Porque tudo que você adquire fora isso é passageiro. Vai passar, vai acabar. Sua fama, seu dinheiro, sua riqueza, sua saúde, sua idade, tudo vai passar. E no final das contas, o que vai valer mesmo a pena é seu relacionamento com o Pai e com o Filho. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é se voltar e se arrepender de todo o seu coração e fazer a vontade do Pai. Eu vim com a autoridade do meu Pai. Vocês não me receberam. Quando alguém vem com sua própria autoridade, esse vocês recebem. Então, gente, olha, preste atenção no que Jesus está falando aqui, ó. Eu vim com a autoridade do Pai, vocês não me receberam. Quando alguém vem na sua própria autoridade, vocês o recebem. É isso que as religiões fazem. Jesus veio com a autoridade do Pai para te libertar. Você não aceita a liberdade do Cristo, mas você aceita a autoridade de um homem que chegou perante você e disse que é o seu líder religioso e que ensinou um monte de coisas. A autoridade dele você aceita, mas a autoridade de Jesus você não aceita. Veja que você se torna escravo porque você quer. Jesus, ele veio com a autoridade do Pai. Não precisa a gente ser igual aos fariseus, os líderes religiosos da época, os saduceus, os versados na lei, que não aceitaram a autoridade de Machia, que era a autoridade do Pai. Mas deixe um pouco a autoridade do ser humano de lado, gente. Deixe um pouco a autoridade das pessoas de lado na sua vida. Viva menos a autoridade do homem e viva mais a autoridade de Deus. Não estou falando para você se revoltar contra a sua religião, contra o seu pastor, contra o seu padre, contra o seu bispo, contra ninguém, não. Eu estou te falando para você viver mais a autoridade do Jesus na sua vida, Machia e Yeshua, que é a autoridade de Deus, do que as autoridades que os homens impõem a você, do que é certo, do que é errado, do que você pode, do que você não pode. Entende? Existem coisas muito mais profundas dentro das Escrituras do que a obediência cega aos homens. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Aqui nessa Bíblia ACF. Como podeis vós crer, né, no caso em mim, né, Jesus, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Então, assim, muitas vezes a gente está tão preocupado com a honra do ser humano. Eu estou falando isso agora no sentido religioso, viu? Porque isso acontece no sentido religioso. Você está ali, você sabe que aquilo ali não está certo, não está correto, mas por causa da honra do homem você continua. Receber honra um do outro é mais importante do que ser maltratado pelo nome do Senhor Jesus? É isso mesmo? Às vezes, pessoal, nós temos que tomar atitudes na vida que vai nos trazer coisas ruins, maus tratos, negação, insulto, tá? Afastamento, todas essas coisas. Talvez eles te expulsem. Aconteceu comigo. Mas o que é mais importante para mim? A glória do homem? A honra do homem? Ou a glória de Deus? Se uma coisa não está de acordo com as Escrituras, e eu sei que isso não está de acordo com as Escrituras, para que eu tenho que ficar lá? Para fazendo cócega um no ouvido do outro? E todo mundo lá, um enchendo o ego do outro. Menos ego, mais Jesus na sua vida. Quando nós começarmos a aprender a viver assim, mais próximos nós vamos começar a estar no verdadeiro evangelho da cruz,
da estaca de tortura, da perseguição, do ostracismo, não importa. O que importa é Mashiach ser divulgado com sinceridade, com amor. E o Pai ser glorificado em nome de todos. Não pense que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele a quem vocês confiam. Então, na verdade, quem vai fazer o julgamento mesmo, né, não é nem Jesus. Aqueles que acreditam na lei de Moisés, confiam na lei de Moisés, mas não vivem a lei de Moisés, como aqueles homens que queriam cobrar o sábado, mas estavam com assassinato no coração. É a própria lei que está julgando eles. Tá? Jesus não precisou nem julgar. Eles mesmos já estavam julgados, eles estavam se julgando. Por quê? Eles sabiam da importância de cumprir toda a lei. E eles queriam apontar o dedo para Jesus, mas não queria ver seu próprio coração cheio de pecado contra a lei, cheio de assassinato, cheio de coisas que a Torá ela recrimina. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, gente, se vocês lerem os 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus está falando que ali está a respeito dele. Jesus escreveu a respeito de Jesus. Moisés escreveu a respeito de Jesus. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Por isso que é importante nós estudarmos a Torá. Como vocês vão acreditar em Jesus se vocês não conhecem o contexto? E onde está o contexto de Jesus? Na Torá, do que Moisés escreveu. Entendeu? Este é o capítulo 5 do livro de João. Espero que essas palavras edifiquem tua vida no Senhor Mashiach como Salvador de sua alma. Que você se pergunte diariamente que tipo de coisa você está gravando no seu HB. E também, estou me escravizando, deixando homens me escravizar, ou estou vivendo na liberdade do Filho de Deus? E outra coisa que você precisa entender aqui: Jesus, Yeshua, ele tem autoridade sobre todos nós. Se sujeite a ele enquanto há tempo. Que a graça e a paz do nosso Mashiach Salvador seja com todos vocês.